Olá! Hoje, como prometido, nós vamos conhecer quem é o nosso inimigo. Quem formou? Quem criou? Para que foi criado? Quem ele era e como ele é realmente. Fique ligado, ative seu sininho para que você possa receber novas notificações, se inscreva no canal. Graça e paz, Deus possa te abençoar. Lúcifer, o seu nome. Quem ele era? Um querubim, ungido por Deus. Quem criou? Deus. Deus criou todos os anjos, querubins, arcanjos, serafins, mas nós estamos falando especificamente de Lúcifer, o querubim criado por Deus. Dentre todos os querubins, ele foi separado. E diz a palavra que ele recebeu a unção de Deus, a glória de Deus, e nós vamos ver isso agora. Era um querubim ungido para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus estava e andava no meio das pedras afogueadas. Dominava sobre todos e todas as nações, todos os reinos, estava sob o seu domínio. A fama cresceu grandemente porque era a glória de Deus. Era um querubim separado, criado com a glória e a perfeição divina. Deus o formou e colocou nele a sua glória. Querubim ungido. Os querubins foram criados e designados exclusivamente para a proteção ao trono de Deus, mas Lúcifer foi diferente dentre os outros na formação, na autoridade. Veja Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. Podemos identificar como ele era belo. Todos os querubins eram belos, mas ele tinha a glória de Deus. Quando houve a visitação, ele já estava na queda. Nós não queremos falar na queda, mas vou usar como exemplo. Quando, vendo um dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos de Deus, os anjos criados por Deus, vieram a se apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Observe que eles não o perceberam, que havia ali o Lúcifer. Estava entre eles. Então, Deus, o reconhecendo, porque nada fique oculto aos olhos do Senhor, disse: Satanás, de onde vens? E ele respondeu: venho de rodear e de passear pela terra. Vejamos aí o rodear e o passear. Grave isso na sua mente, pois mais para frente nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Rodear e passear, uma diferença entre o Deus e o diabo. Continuando, veja que ele se parece com os anjos que foram diante de Deus. Não há modificação nenhuma. Mas, continuando em conhecer o nosso inimigo, ou seja, Lúcifer, como ele era? Ele era belo. Temos que reconhecer que a Bíblia nos diz que ele era belo. Tudo que Deus faz, ele faz com perfeição. Ainda de lá, quando ele separa alguém para tal função, aí ele capricha. Preste bem atenção. Ele era belo, dominava a beleza. E até hoje ele domina a beleza. Nós vamos entrar nisso aí nos vídeos mais para frente aí, como ele domina a arte da beleza. Ele tinha esplendor, brilho
era formoso e era perfeita na forma física, sem defeito na simetria. Diz a palavra de Deus que ele era perfeito em tudo: beleza, formosura, estatura, corpo perfeito. Talvez você esteja pensando aí num camarada aí que tenha beleza, formosura e corpo perfeito. Ezequiel, ele nos fala, Ezequiel 12, ele traz uma referência de um homem belo daquela época, o rei de Tiro, famoso, belo, né? Tinha todas as qualificações que Satanás, ou seja, Lúcifer, tinha. E então ele trouxe como referência o rei de Tiro. Se fosse no dia de hoje, ele traria outros homens belos, perfeitos e com físico impecável. Continuando, Ezequiel 16, verso 14, diz que ocorreu em tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Isso já são as palavras de Deus, em referência a Lúcifer. Ele era belo e tinha glória, porque Deus o colocou. E tudo que Deus coloca, ele tira. É dele. A glória é dele, ele não divide com ninguém. Continuando, Lúcifer. A tradução: carregador da luz, estrela da manhã, filha da alva, luz. Ele trazia luz para as nações. Ele era a estrela da manhã. Engraçado que nós vemos que até hoje existem adoradores do sol, a estrela da manhã, que quando o sol nasce eles aplaudem, fazem, acontece. E quando o sol vai embora, eles também fazem a mesma coisa, em referência à adoração a Lúcifer. Vamos se ligar nesse detalhe. Continuando, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero te apresentar como era Lúcifer. Era poderoso, dominava sobre as nações e anjos e as nações. Todos o admiravam pela sua beleza, formosura, e tinha domínio sobre as nações e reinos da terra. Bem, podemos ver aqui que era um querubim maravilhoso e de autoridade. Dominava sobre tudo, riqueza, andava sobre as pedras afogueadas, preciosas. Ele tinha um domínio na terra e no céu. Olha que coisa. Bem, podemos entender que não é isso que o mundo te apresenta. A forma horrorosa não é ele. Mas ele pode tomar várias formas. Eu quero te fazer entender isso, que ele pode tomar várias formas. Hoje ele pode tomar várias formas. Mas no passado ele também poderia influenciar em todas as coisas, porque ele era separado para isso. Nós temos um exemplo ali da Eva no paraíso, que a serpente, uma das criações de Deus, foi fortemente influenciada pelo querubim. E ele então fez com que a serpente, usasse a serpente para fazer com que Eva pecasse, enganando a Eva no paraíso. Então ali já tinha articulado o seu plano para guerrear contra Deus. Mas nós vamos entrar nesse detalhe ainda mais para frente. Queremos informar a você como ele era. Como era? Belo, formoso, atlético, um corpo maravilhoso. Muitos se enganam. E assim, ele transforma em que ele quiser. Mas saiba que pode ser ilusão, pois continua sendo um querubim. Então não espere coisa horrorosa.
Senão seria fácil as pessoas identificarem. Só existe uma maneira de identificar o inimigo. Não tem mais a glória de Deus. Ou seja, o brilho e a luz não existe mais. Só trevas. Mas eu quero dizer para você que isso faz parte da nossa palestra, que ainda vou realizar. A continuação desse estudo, dessa nossa palestra, entenda como quiser. Eu quero dizer que o livro de Ezequiel fala claramente sobre a forma física, a beleza, como ele era, como ele dominava, por que ele foi separado. Ele foi separado por Deus para executar funções extremamente confiáveis. Mas ele exaltou o seu coração, a fama, o poder, a glória, a beleza entrou no coração. Ou seja, ele se exaltou. E na exaltação dele, aí foi a sua perdição. Mas eu não quero falar, nós vamos falar na segunda etapa. Eu quero só te dizer que ele não é nada disso que você pensa ou que te apresentaram. Ele é um querubim, um anjo que tinha a glória de Deus, a beleza, a formosura, a estatura e um corpo, um físico impecável. Quando você vê que um homem que, um exemplo, era um ex-presidente, hoje não é mais, ele perdeu ali o seu poder de governo, mas a sua forma física continua a mesma. Se liga nessa. Até a próxima. Deus te abençoe e toque no sininho, porque a segunda parte dessa palestra já estou preparando. Fique com Deus.